Parece cocaína, mas é só tristeza. Logo na primeira frase da música Há Tempos, que abre esse LP da Legião Urbana, o maravilhoso As Quatro Estações, Renato Russo toca nos fantasmas que o perseguem praticamente por toda a vida. A depressão e as drogas, o vício nas drogas e no álcool. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre uma música que ele fez um tempo depois, em que ele passou um período numa clínica de reabilitação. É uma maravilhosa música que abre também esse LP maravilhoso, O Descobrimento do Brasil. A música chama-se 29. Mas antes, nós vamos tratar aqui um pouquinho da história de vida do Renato Russo para tentar entender um pouquinho melhor o que se passava com ele, as dificuldades para superar as drogas e a depressão, e até chegar na análise dessa música aqui que eu quero fazer com vocês, na letra dela. Antes de começar, eu quero agradecer você, primeiramente, minha amiga roqueira brasileira, meu amigo roqueiro brasileiro que já seguem o nosso canal, por estar aqui prestigiando, muito obrigado. E você que está conhecendo o canal agora, se gostar do nosso conteúdo aqui, do nosso programa, assista até o final, e se gostar, se inscreva aqui no nosso canal. Legal? A história do Renato Russo começa basicamente, um dos fatos muito importantes da vida dele é, aos 15 anos, ele já morando em Brasília, ele é diagnosticado pelos médicos com uma doença óssea chamada epifisiólise, até difícil de falar, né? E ele teve que ser operado, ele teve que sofrer uma cirurgia nos quadris para colocar 3 pinos de platina, uma cirurgia muito delicada na época, em que ele passou, depois para a recuperação, ele passou 3 meses de cama, praticamente sem os movimentos. E o que ele fazia durante esse período? Estudava, lia muito e também ouvia muita música, muitos discos de rock, enfim, discos de música em geral, o que ajudou muito na formação, na cultura do Renato Russo, que já era incipiente, ele já era um menino estudioso ali, né? Gostava muito de ler, mas também trouxe para ele uma melancolia que depois foi chegando próximo à depressão, uma solidão muito grande, né? E que depois ele usou as drogas meio que como um fuga, né? Um ponto de fuga para essa dificuldade que ele sofria, né? Que ele tinha. Em 1984, outro fato muito importante na vida do Renato foi que em 1984, um pouquinho antes da Legião Urbana entrar em estúdio para gravar o seu primeiro disco, né, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, o disco de Será, maravilhoso também, um pouquinho antes então deles entrarem em estúdio, o Renato tentou suicídio cortando os pulsos, e ele é que tocava contrabaixo na Legião. E depois dele se recuperar, obviamente ele não faleceu, né, mas ele não conseguia mais tocar contrabaixo com a mesma habilidade, e foi chamado então o Renato Rocha, o Negrete, que participou dos 3 discos como contrabaixista da Legião Urbana. Aí ele já tinha então se tornado dependente de drogas e de álcool, né? O consumo de álcool também prejudicou muito ao longo da sua vida, até que outro fato importante, em 1988, quando a Legião já tinha gravado então seu terceiro LP, esse Que País é Esse?, eles foram fazer um show em Brasília, no estádio Mané Garrincha, um show que entrou para a história da Legião como o último show em Brasília. Houve um tumulto muito grande, na metade do show a Legião teve que deixar o palco, o show acabou. Era muita gente no estádio, mais de 50 mil pessoas, não havia segurança. E antes da Legião encerrar o show, um fã entrou de sopetão, furou a segurança, entrou no palco e abraçou o Renato Russo
a força, né? Foi quase uma agressão. O Renato se assustou, os seguranças entraram, a plateia começou a ficar alvoroçada, começaram a jogar coisas na Legião também, que tinha saído do palco em função desse incidente, né? Muito violento, digamos assim. O Renato ficou muito assustado e isso começou a despertar nele também a síndrome do pânico, também a síndrome do pânico no Renato Russo. Aí, então, eles foram para o disco de 1989, que é esse que eu mostrei aqui no começo, o de maior sucesso da Legião, onde ele estava com a cabeça bacana. Depois desse LP, no final do ano de 1989, o Renato meio que tirou umas férias e foi para os Estados Unidos com uma amiga. Lá ele conheceu o que seria o grande amor da sua vida, o Robert Scott, mas que também trouxe para ele o consumo de heroína, que eles consumiam juntos, muita cocaína e muito álcool. O Robert Scott, depois desse mês que o Renato passou lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil e morou com o Renato, mas o relacionamento durou só 6 meses. Vamos ver uma foto do Robert Scott aqui, uma foto rara que nós pegamos na internet. Olha uma foto dele aqui andando de bicicleta no Rio de Janeiro. Aí o Robert Scott, considerado o grande amor da vida do Renato Russo. Abalou muito o Renato Russo esse rompimento, então, do Robert Scott. Ele voltou para os Estados Unidos, e o Renato, então, no LP seguinte, que teria sido o 5, que seria o 5, esse maravilhoso 5 também. Olha aqui que legal, eu tenho a minha cópia Gatefold, ela é bem bacana. Vamos ver aqui sem o reflexo. Ele é um disco, vamos dizer assim, mais pesado, que o Renato acaba refletindo essa fase de vida e essa tristeza. Inclusive a música aqui, Vento no Litoral, né, uma balada muito bonita, teria sido feita, segundo alguns biógrafos do Renato Russo, teria sido feita para o Robert Scott. Mas o Renato mergulhava nas drogas em função daquela depressão e daquele final de relacionamento. Ele mergulhava nas drogas, no álcool novamente, até o ponto que ele se internou. Né? Ele se internou numa clínica de reabilitação no Rio de Janeiro, a Vila Serena. Isso foi em 1993. E ele seguiu os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Foi os Alcoólicos Anônimos que o ajudaram a sair daquela crise das drogas e do vício do álcool. Quando ele sai da clínica, ele escreve uma das músicas mais bonitas da Legião Urbana, que abre esse outro disco deles aqui, que é o Descobrimento do Brasil, que é a música 29. É linda e fala do período de vida e do período que ele passou esses 29 dias na clínica de reabilitação. Vamos analisar a letra dela, é muito bonita, vale a pena. Perdi 20 em 29 amizades por conta de uma pedra em minhas mãos. Renato já trata da agressividade e do afastamento dos amigos e de familiares. Passei 29 meses no navio e 29 dias na prisão. E aos 29, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver. Saturno, ele faz essa referência na letra porque Saturno demora 29 anos para fazer a sua rota, o movimento de rotação em torno do Sol. 29 anos. E o Renato também tinha 29 anos quando ele conheceu o seu grande amor, que é o Robert Scott. Pois é, tudo isso ajudou ele, né? E o consumo de álcool e drogas, especialmente no período que ele conviveu com o Robert Scott, que já havia deixado um namorado nos Estados Unidos. Quando ele conheceu o Renato Russo, ele deixou um namorado, um ex-namorado lá, acamado e em fase terminal, em consequência do HIV. Então o Renato foi alertado, inclusive, pela amiga que tinha viajado com ele, que o Robert tinha esse problema e provavelmente ele tinha o vírus, que pode ter sido passado para o Renato através do compartilhamento de seringas, ao consumir ali droga, heroína,
ou mesmo no contato sexual. A gente não vai saber nunca, mas muito provavelmente foi do Robert Scott que ele acabou pegando o vírus da AIDS. Se você ficou com a gente aqui no canal até agora, nesse programa, eu tenho certeza que você vai gostar de algumas dicas que nós vamos dar. Uma delas é sobre a irmã do Renato Russo, a Carminha Manfredini, falando sobre a música 29 e sobre esse período que ele passa na clínica de reabilitação no Rio de Janeiro. É bem legal. E nós aqui no canal temos também um programa especial falando sobre a ajuda da Carminha Manfredini, da irmã do Renato Russo, numa das músicas do LP Legião Urbana 2, que foi ajuda, mesmo que indireta, né, que ela deu em Acrylic on Canvas, a música sobre o material de pintura, os pincéis, que é lindíssima, que o Renato fez e que ela meio que ajudou. Assista o programa, vou deixar o link aqui para vocês, aqui em cima, olha, para vocês acessarem. Tem um livro que foi lançado em 2015 pela Companhia das Letras, chamado Só por Hoje, que é praticamente um diário que ele faz ali, e ele tinha muita consciência do quanto a droga e o álcool estava prejudicando a sua vida e a vida dos amigos, por consequência da família também, prejudicando ele em termos profissionais, sobre os shows, as gravações dos discos, que também ficavam muito prejudicadas quando ele ia bêbado, né? Muitas vezes ele saía do estúdio no final do dia e ia direto para o barzinho, relatam alguns biógrafos e amigos ali, os próprios legionários. Teve situações do Renato ser encontrado na frente do estúdio da gravadora, na calçada, dormindo com os mendigos de manhã. Ao abrir o estúdio, os funcionários o encontravam por ali. Uma situação muito triste, né? Mas eu li alguns trechos desse livro, é muito interessante, é uma narrativa ali em primeira pessoa, é muito legal, é meio que um diário. E eu recomendo para você, vamos ver uma foto do livro aqui, Só por Hoje, de 2015. Recomendo a leitura para vocês também. Aí a capa do livro Só por Hoje e para Sempre, de 2015, lançado pela Companhia das Letras. Legal? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.